Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre kefir aqui no meio-dia, sem meias palavras. Mas não vamos falar só dos benefícios, não. Vamos falar quando é que não é interessante usar o kefir. Então segura aí que esse vídeo vai ser interessante. Bom, vocês já devem ter ouvido falar de kefir, né, gente? Tá muito na moda, todo mundo já deve ter pegado aí uma doação de kefir e tentado usar em casa. Nós temos hoje basicamente dois tipos de kefir. O kefir que vai ser preparado em leite, o kefir que vai ser preparado em água. Kefir é o que mesmo? Kefir é um probiótico, é uma bactéria que vai se alimentar do açúcar do leite, que é a lactose, ou, se for o kefir de água, nós vamos colocar ali um açúcar demerara, mascavo, melado ou até mesmo açúcar cristal. Essas bactérias se alimentam desse açúcar, fermentam e essas bactérias produzem às vezes uma água com um sabor um pouquinho acidificado e elas vão, quando consumidos o líquido, vão entrar no nosso intestino e é claro, nós já falamos da importância do intestino aqui e sabemos que esses probióticos são sim muito benéficos, são muito bem-vindos, tanto para ajudar nas nossas defesas, né, na nossa defesa imunológica, já que 75% das nossas defesas são geradas no intestino, quanto também para regular a função do intestino no que se diz respeito à produção de serotonina, que é o hormônio do humor e por aí vai. Gente, importância de probiótico no intestino, já tem muito vídeo a gente conversando sobre isso. Agora, muita gente tem dúvidas sobre, Sibeli, kefir é realmente 100% bom? É para todo mundo? É seguro? E aí hoje eu quero falar exatamente das contraindicações e dos problemas que nós temos ao usar o kefir. Primeiro que o kefir é um produto, né, gente, como todo mundo sabe, aqui no Brasil não industrializado. Então, nós não temos muita vigilância sobre quais são as cepas dos probióticos que estão ali. E também não temos muita regulação da quantidade desses probióticos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque se ingerir demais, você pode ter distensão abdominal. Em geral, quando a gente consome um kefir, é ideal que a gente comece com 100 ml por dia e não ultrapasse, na minha opinião, 200 ml de kefir por dia. Quem tem problemas com a caseína inflamatória do leite não deveria consumir o kefir do leite, porque o kefir do leite, é verdade, ele vai digerir ou fermentar aquela lactose. Então, quem tem problema com lactose pode até não apresentar tanto problema, porque depois do kefir ficando mais antigo, ele vai destruir a lactose. Vai destruir toda a lactose? Não dá para ter essa segurança. Mas a caseína, que é a proteína inflamatória do leite, ela vai estar lá. Então, quem tem problemas, igual a gente já conversou várias vezes sobre a potência inflamatória da caseína do leite de vaca, não deveria consumir o kefir de leite e aí sim deveria consumir o kefir de água. Bom, nós já falamos da quantidade e aí eu quero falar exatamente os problemas de se consumir o kefir. Quem tem diminuição da produção de enzimas digestivas, e isso pode acontecer depois dos 40 anos, ou às vezes até em pessoas mais jovens, mas com uma alteração já muito importante da disbiose, né? Aquela doença que a gente já falou de hiperpermeabilidade intestinal, disbiose intestinal. Se eu tenho uma baixa de produção de enzimas digestivas, principalmente eu estou falando aqui da amilase, que digere o amido, esse amido que eu me alimento, ele não é bem digerido, então ele chega lá no meu intestino não digerido. Se eu sou uma consumidora frequente de kefir, quem vai digerir esse amido são as bactérias que estão sendo convidadas a morar comigo. E se elas digerem e eu não digerir, eu vou ter muita formação de gás. Então eu vou ter distensão abdominal e eu posso piorar o meu quadro de disbiose. Então tá aí, eu falei, um dos grandes problemas, a baixa de produção de enzima digestiva. Outros problemas são em pacientes muito imunodeprimidos, né? Pacientes que estão aí acometidos de síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, pacientes com doenças imunodepressivas mais graves, lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, mas que usam altas doses de ciclosporina, azatioprina, corticoide. Esses pacientes imunodeprimidos, eles não têm contraindicação formal aos probióticos, mas é interessante que eu selecione os probióticos, não só em relação às cepas, mas em relação à quantidade, aos milhões ou bilhões que eu vou estar introduzindo nesse intestino.
principalmente pacientes que têm doenças de Crohn, retocolite ulcerativa. Ao usar o kefir, pela falta de controle da qualidade do kefir, da quantidade e de qual a cepa do probiótico que está ali, realmente eu não acho uma coisa interessante, principalmente se a pessoa estiver descontrolada dessa doença ou fazendo uso de imunossupressor. Outro grande problema que eu considero do kefir é a qualidade do manuseio, né, e do armazenamento do kefir. Tem estudos agora já mostrando, gente, que foram encontradas cepas das bactérias Escherichia coli e também coliformes fecais em kefir de leite e de água. Isso depende muito do manuseio quando você vai fazer o kefir, do armazenamento. Nós aqui moramos numa região muito quente, então realmente essa temperatura mais elevada pode predispor a proliferações bacterianas, às vezes até fúngicas, né? Presença de fungo no kefir, que não são interessantes. E também por essa questão de aqui ainda no Brasil o kefir ser sempre doado, a gente não sabe qual que é a procedência que esse kefir vem tendo anteriormente. Então sim, gente, nem tudo é para todo mundo, é o que a gente sempre conversa. Nós temos que ter equilíbrio, então tem gente consumindo 400, 500 ml de kefir por dia. Eu acredito que isso não vai dar um resultado positivo. Então, além do equilíbrio, a gente tem que respeitar as próprias indicações para a nossa saúde. Às vezes, por exemplo, eu preciso mesmo de um probiótico, eu gosto muito de suplementar probiótico, mas até para suplementar probiótico há de se ter uma cautela, há de se ter uma certa coerência, senão eu começo a produzir uma doença chamada SIBO. O SIBO é uma doença que teve um overflow e um supercrescimento de bactérias no intestino. Isso também não é interessante porque vai dar esses sintomas que nós já conversamos, de distensão abdominal e de gases. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Fiquem com Deus. Mandem dúvidas. Esse vídeo do kefir foi por solicitação. Adoro quando vocês me pedem e me orientam sobre o que vocês querem ouvir falar por aqui. Beijo grande. Fiquem com Deus.